Oi, seja mais uma vez bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está no quadro Que Mundo é Este? Se você já acompanha este quadro, você sabe que nós estávamos numa viagem pelo cenário Trevas RPG, que é um cenário de terror, gótico e sobrenatural, que é um cenário brasileiro, escrito pelo Marcelo Deldebe, editado pela editora Daimon. Hoje nós vamos, nas nossas últimas aulas, nós vimos toda a história do sistema Trevas e hoje nós vamos dar sequência ao estudo desse cenário, falando a respeito do Arcanorum e das sociedades secretas, sua estrutura e funcionamento. Se você quer continuar imergindo por esse mundo fantástico, fica aqui, que depois da vinheta a gente começa. Então, pessoal, nos nossos encontros passados, estávamos destrinchando toda a história de Trevas RPG. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no card o link para que você possa ir lá na playlist e acompanhar toda a parte histórica desse incrível cenário. Caso você nunca tenha ouvido falar em RPG e tenha caído aqui de paraquedas, RPG é um jogo de interpretação de personagens. É uma atividade, digamos assim, onde existe um narrador, uma pessoa que cria um cenário, cria um mundo de fantasia, e existem os chamados jogadores, que são pessoas que irão interpretar heróis neste cenário criado, né, pelo narrador. E Trevas RPG é um desses tipos de cenário, é um cenário gótico, sobrenatural, né? Muito interessante. Então, se você gosta dessa pegada sobrenatural e tudo, com certeza você tem que ir lá dar uma olhadinha no link que eu deixei, dar uma olhadinha na história de Trevas RPG e continuar aqui comigo na ambientação desse cenário incrível. Pessoal, antes da gente ir diretamente para o cenário de Trevas RPG, eu queria pedir permissão para roubar um segundozinho da atenção de vocês e divulgar o trabalho do meu amigo Alan Rosante. Ele faz parte do Macaco do Mal Robbins e eles estão lançando um cenário de RPG em financiamento coletivo pela Catarse. O nome do cenário de RPG é Caronte, As Crônicas dos Penitentes. É um cenário muito inovador, diferente e bastante interessante, onde os jogadores eles irão interpretar pessoas que estão passando pela experiência da morte. Essas pessoas elas esses jogadores vão interpretar, né, personagens que participam de uma caminhada de purificação, onde o principal objetivo é eles se tornarem pessoas melhores do que aquelas que eles eram antes de morrer. Então, se você achou interessante, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para a Catarse, para você poder dar uma olhadinha lá e, se possível, dar aquele apoio, né, para os nossos colegas. É mais um RPG nacional, é sempre bom a gente incentivar. Talvez um dia possa ser eu ou você lá publicando, né? E a gente vai poder contar com a ajuda das pessoas. Então, vamos lá dar uma olhadinha no trabalho dos nossos amigos. Eu dei uma conferida e vale a pena, tá ok? Vamos então agora para o nosso vídeo. Vem comigo. Então, pessoal, quando a gente estava vendo a história, né, do cenário de Trevas, nós ouvimos muito falar a respeito do Arcanorum. Mas o que é realmente o Arcanorum? O Arcanorum, também conhecido como a Grande Fraternidade Branca, é uma organização composta pelos maiores magos de cada escola, tá certo? E esses magos, eles se unem por quê? Na maioria das vezes, eles têm interesses políticos, religiosos, tá? Eles defendem a mesma causa, ou estão interessados em conservar o seu domínio sobre determinada região, né, do planeta. Como a gente viu, essas criaturas sobrenaturais, elas tornaram o nosso planeta num palco, né, da guerrinha de poder deles. E o Arcanorum
ele é uma das entidades das sociedades secretas mais poderosas existente atualmente no cenário, né, de trevas. O que mais posso falar sobre o Arcano Arcanorum? Cada cidade, cada região, né, do mundo, ela tem uma organização, né, do Arcanorum. Ela tem uma pequena, digamos assim, como é que eu posso falar, gente? Representação, né? Uma pequena representação do Arcano Arcanorum. Cada uma dessas representações, né, dessas pequenos pedaços dessa organização, elas são regidas por o que eles chamam de diácono, tá? Cada diácono, ele é responsável por uma pequena região administrativa chamada de selo, tá ok? Então, selo é a região administrativa do Arcano Arcanorum, pode ser uma cidade, pode ser mais do que uma cidade, né? Uma pequena região, digamos assim, um estado, tá? Então, não há, assim, uma limitação física para o tamanho de um selo, né? Mas o que se sabe é que cada selo, ele pode ser administrado por um diácono ou por um conjunto de 6 diáconos, tá? E qual o objetivo, então, né, desses selos, dessas organizações do Arcanorum? Bom, pessoal, para você poder entender qual o objetivo que o Arcano Arcanorum tem em criar um selo, né, em praticamente quase todas as cidades do planeta, você precisa entender o que são os nodos. Também chamados de nodes ou fontes místicas, os nodos, eles são locais usados pelos magos do Arcano Arcanorum para poder realizar suas reuniões. Esses nodos, eles são escolhidos de acordo com a teoria do Feng Shui. Essa teoria, ela diz que toda a Terra é amarrada por centenas de linhas energéticas, né? Como se fosse assim, um emaranhado dessas linhas, né? Elas se cruzam, tá? E elas acabam se tocando. No local onde essas linhas se intersectam, né? Onde elas se tocam, esses locais é onde há maior concentração de energia da árvore da vida, né? Quer seja uma energia positiva ou uma energia negativa, porque como a gente sabe, a roda dos mundos, ela gira, né? E à medida que ela vai girando, os mundos, eles vão evoluindo ou, né, se desevoluindo, digamos assim. Mas no caso do Feng Shui, quando esses encontros, eles são repletos, são ocasionados por linhas positivas, então eles recebem o nome de nodos, nodes ou fontes místicas. E é claro, nesses locais há uma maior concentração de energia mística, uma maior facilidade na hora da realização de magias, e por isso esses locais são muito importantes para os magos do Arcanorum e também para as criaturas sobrenaturais de Arcano, da Cidade de Prata, de todos aquelas reinos que a gente viu que existem no plano de Paradísia. Então, a guerra na Terra também é uma guerra pelo controle desses nodos. Aquela sociedade secreta que controlar a maior quantidade de nodos, ela terá maior quantidade de poder, tá certo? O que mais eu posso falar a respeito disso, né? Os nodos, eles são usados pelos magos, pelos adeptos das sociedades secretas para estudos, tá certo? Para compreensão dos fenômenos místicos, para poder realizar rituais que em outros locais eles não seriam capazes de realizar, porque não haveria energia mística suficiente. E aí o que é que acontece? A maioria das sociedades secretas, né? Elas querem bastante ter o domínio desses locais, né? A Cidade de Prata, por exemplo, ela andou construindo as suas catedrais ao longo da história em cima
desses nodos, né? Então, sempre que ela localizava um nodo, ela ia lá e construía uma catedral, construía uma igreja em cima desse nodo. Eles controlam, hoje em dia, a grande maioria, né, da metade, né, desses nodos é controlado, né, pelos anjos da cidade de Prata. O oposto dos nodos seria exatamente o que eles chamam de mecas. Os mecas, eles seriam cruzamentos das linhas do Feng Shui, mas das linhas negativas. Quando essas linhas negativas, elas se interceptam, né, elas criam pontos, regiões onde a magia é diminuída. Em alguns casos, chega mesmo a desaparecer. Isso aí é muito interessante. Por quê? Porque dentro desses nodos, dessas regiões, né, nodos não, desculpa, desses mecas, né? Os seres sobrenaturais, eles não têm como invocar magia, então seriam regiões neutras, né? Onde as criaturas sobrenaturais, onde os magos não teriam como, eles seriam simplesmente humanos como outros qualquer seres comuns, sem poderes mágicos. E se você está achando que o nome Meca pode ter alguma ligação com a cidade lá, né, capital, né, do islamismo, na realidade, não é por isso que esses pontos de intersecção se chamam Meca. Mas a própria cidade de Meca, né, lá, a cidade lá, né, onde o Maomé, né, guardou lá, né, a Pedra Negra e tudo, ela é construída em cima de um nodo, tá certo? Apesar de que de um meca, desculpe, ela é construída em cima de um meca e por isso ela é uma região neutra, né? Dentro dessa cidade não dá para se utilizar magia, tá ok? A grande maioria dos mecas da atualidade, elas foram dominadas pelos templários, né? Como os templários eles estavam naquela eterna guerra com os anjos da Cidade de Prata, eles tiveram que fugir pelo mundo todo para se proteger do ataque, né, dos anjos da Cidade de Prata. Então eles acabaram descobrindo a existência desses pontos onde a magia dos anjos não poderia alcançá-los, e eles acabaram dominando todos esses lugares. Até hoje não se tem a localização de todos os mecas e nem de todos os nodos do nosso plano, tá? Do nosso planeta, do nosso universo. Mas há uma grande maioria já, né, conhecida, tá? Inclusive, por exemplo, né, a Casa Branca, o Pentágono lá nos Estados Unidos e várias outras regiões importantes, né, foram construídas em cima de mecas, que é para evitar que as criaturas sobrenaturais pudessem, né, utilizar dos seus poderes místicos nessas regiões, tá bom? Como se torna um iniciado, né? Então, eu sou um mago, um estudioso, ou eu sou uma criatura sobrenatural e eu quero fazer parte da fraternidade branca, do arcano 1. Como é que eu posso fazer isso? Para isso, você vai ter que dar alguns primeiros passos, né? Primeiro, você vai precisar encontrar uma forma de se comunicar com a sociedade. Você precisa, né, dizer para os membros da sociedade que você existe, que você é um candidato a participar dessas cidades. Aí o negócio pode se tornar um pouquinho complicado. Por quê? Porque algumas dessas sociedades, elas têm representação, assim, conhecida, qualquer um sabe onde fica a representação daquela sociedade, mas a grande maioria não, né? A grande maioria das sociedades secretas não receberam esse nome por mera casualidade, é porque elas realmente não possuem representação conhecida, você precisa encontrar alguém que faça parte da sociedade e essa pessoa precisa te revelar onde você tem que ir para poder começar como iniciado. E se você for aceito como iniciado, né, a maior parte do seu tempo como iniciado você vai passar estudando as regras e os rituais de cada escola que compõe o Arcano Urum, né? Então são várias escolas lá dentro, aí você vai estudar cada uma delas até que você veja aquela com a qual você tem a maior, assim, digamos, afinidade, e aí você vai poder escolher, né, uma daquelas
daquelas escolas. A maioria dos estudantes já não passa dessa etapa, tá? Ela passa a existência toda sem nunca chegar até os círculos, chamados círculos de mistério, né? Que são os círculos mais interiores. No entanto, quando os membros dos círculos de mistério percebem que algum aluno ele é mais promissor, eles vão até esse aluno, né? E recrutam, né? Ele para que ele possa também fazer parte do círculo interior. Cerca de 80 a 90% dos membros de uma sociedade secreta nunca terão contato com o verdadeiro mundo sobrenatural, nunca chegarão a conhecer um anjo, um demônio, ficarão apenas como estudantes, né? Apenas servindo assim como digamos assim, reserva para a sociedade secreta, num caso de necessidade, né? Eles seriam utilizados, mas a grande maioria, apenas uma minoria seleta tem o privilégio, né, de ser iniciada nos ciclos interiores. E uma vez iniciado no ciclo do mistério, você vai ficar sob a proteção de um tutor, tá? Esse tutor, ele pode ser um mago, mas de nível maior que o seu, ele pode ser uma criatura sobrenatural, né? Dependendo, assim, do nível digamos assim, das perspectivas que a sociedade tenha em relação a você, será determinado, né, um tutor. E esses tutores costumam serem muito severos, tá? Eles, de época em época, eles vão submeter os seus alunos a testes de conhecimento, de capacidade, de lealdade. Aliás, esses testes, tanto de conhecimento, capacidade como lealdade, eles são necessários para que o iniciado ele vá subindo, né, de nível, né, ele vá galgando graus, né, dentro da sociedade. E quanto mais alto o grau, né, que ele vai subir, mais difíceis são os testes, mais lealdade é necessária, né? E normalmente isso pode levar o quê? Décadas, alguns até séculos. Claro, se você for uma criatura sobrenatural, né? Um mago humano, ele não sobreviveria tanto tempo. Mas, assim, alguns magos também, eles utilizam da sua magia para poder prolongar o seu tempo de vida, né? Alguns chegam até séculos, tá? Para poder conseguir se candidatar ao cargo de diácono. Diácono, como eu disse antes, é o líder de um selo, né? É um líder, é o líder ou um dos líderes de um selo. E selos são aquelas regiões administrativas, né? Do Arcano Arcanorum. Então, você pode se candidatar ao cargo de diácono, tá? Depois de décadas, né? Estudando, tá? Subindo cada um dos graus até você conseguir, né? O apoio político dentro da sociedade, o conhecimento, né? Necessário para se candidatar ao cargo de diácono. E muitos abrem mão deste privilégio, muitos magos, seres sobrenaturais abrem mão deste privilégio, eles não pretendem se tornarem diáconos, se envolverem com a política da sociedade, eles querem apenas utilizar o conhecimento, né, da roda dos mundos para poder conseguir aí os seus interesses pessoais, sejam esses interesses quais forem, né? Vamos falar agora a respeito dos templos, tá? Os templos e os diáconos. Cada cidade possui, em média, um nodo. A média, normalmente, é de um nodo para cada 1 milhão de habitantes, tá? Então, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, elas provavelmente terão 2, 3 nodos, né? Mas o comum mesmo, né, em média, seria um nodo por cidade, tá? Como as cidades são muito grandes, então é necessário dividir. Isso acontece por quê? Porque existem, né, por aí muitas fontes místicas e perdidas que ainda não foram encontradas. Então, é muito do interesse do Arcanum ser o primeiro a localizar esses nodos, localizar essas fontes de poder antes que os seus inimigos, né, acabem absorvendo, né, esse poder para eles. Para cada cidade, né, existe uma ordem, tá, dedicada ao estudo do oculto. Essa ordem, né, ela é sempre
sempre organizada nos moldes do Templo de Salomão, né? O Templo de Salomão, como a gente sabe, foi uma seita secreta criada, né, pelo rei Salomão, tá certo? Lá em Jerusalém, né? Onde ele cunha, né, o chamado selo de Salomão, que é aquele selo, né, de 6 pontas, né, o hexagonal, né, de 6 pontas, onde cada ponta representa um dos elementos, né, da magia, tá bom? Então, até hoje eles ainda utilizam muito daquela organização, né, criada por Salomão nos templos atuais do Arcano, tá bom? Esses templos, eles têm que ser reconhecidos pelo Arcanaru, tá? E ele terá no centro do local onde ele existir, aí pode ser, né, um prédio, pode ser, né, um local mais oculto, no subsolo, né? Dependendo de onde ele esteja, para você identificar que você está num templo, no salão principal tem que haver o desenho esculpido, né, do selo de Salomão. Tá, ok? É nesse local que ficam os chamados 6 diáconos, né, que são os líderes, né, do templo. E esses diáconos, né, eles realizam as suas reuniões lá no templo, né, e normalmente essa região onde fica o templo, ela é chamada de concílio. E cada concílio, né, ele pode possuir até 6 postos de diácono. Eu digo que pode possuir por quê? Porque existe o que a gente chama de concílio incompleto, né? Esses concílios incompletos são concílios onde normalmente naquela cidade não há criaturas sobrenaturais, fortes, poderosas, sábias, leais ou, né, com influência suficiente para se tornarem diáconos. E aí, às vezes, só tem 3, tem até mesmo algumas cidades que possuem apenas um diácono, né? E quais são os 6 postos de diácono, né? Você tem o diácono superior, que seria, né, no caso, o líder, digamos, né, do concílio, um dos mais importantes, diácono do leste, diácono do oeste, diácono do sul, diácono do norte e o diácono inferior, tá bom? Então, um concílio, ele pode ser realizado, né? Um encontro, ele normalmente é realizado para que seja escolhido, né, os diáconos, tá? E eles normalmente são escolhidos de acordo, né, com o prestígio, o poder que eles têm naquela região. E o interessante é que são seis diáconos, mas eles não precisam necessariamente serem da mesma escola, tá? Eles podem, né, serem de escolas diferentes. Pode até acontecer de um mesmo diácono pertencer a mais de uma escola, tá ok? O fato é que se aquela escola, ela tem um representante, né, dentro do selo, tem um representante no selo, um diácono, ela goza de um prestígio maior naquela região e também dentro do próprio Arcano 1, tá bom? Qualquer mago ou criatura sobrenatural que não tenha inimizade com o Arcanurum e resida há pelo menos um ano na cidade, ela pode se candidatar ao cargo de diácono. Então, mesmo que aquela criatura ela não faça parte de nenhuma das escolas, mas se ela é uma criatura pacífica, ela nunca teve problemas com o Arcanurum, ela reside há pelo menos um ano naquela região, então ela pode se candidatar ao cargo de diácono. Se ela vai ganhar ou não, aí, né, é uma outra história, tá certo? As ordens, elas não pertencentes ao Arcanurum, também podem fazer parte do selo de Salomão. Basta elas declarar o concílio perante os diáconos dos templos mais próximos. Então, vamos imaginar que exista uma pequena ordem, né, recém-chegada na cidade, ou que exista uma ordem, uma escola que não faça parte do Arcanurum, mas que também não seja inimiga declarada, né? Ela pode chegar até o concílio, né? Chegar até o templo e pedir para poder fazer parte do selo de Salomão, né? Para poder fazer parte, né? Do
digamos assim, da área administrativa do Arcano naquela cidade, né? E se ela cumprir esses requisitos que eu disse anteriormente, ela será aceita, tá bom? Bastando apenas ela declarar, né, lealdade diante do Conselho, declarar que vai respeitar as leis e as normas do Arcano. É raro, tá? Mas muitas cidades, elas podem ter dois concílios, né? Isso acontece quando? Quando a extensão territorial da cidade é muito grande, tá bom? Mas isso nunca é muito bom. Normalmente, quando tem mais de um concílio na cidade, costuma haver, digamos assim, divergências, né, que podem até, dependendo do grau dessas divergências, culminarem para pequenas verdadeiras guerras, né, e as ordens, né, que costumam vencer essas guerras são aquelas que gozam de maior prestígio, né, político dentro da cidade. Às vezes nem sempre existe um vencedor. O mais comum é que acabe ocorrendo uma fusão entre os concílios envolvidos. Eles acabam chegando à conclusão de que a guerra só vai mesmo causar danos e acabam entrando num acordo, num pacto, fundindo os dois concílios e acabando, né, com os problemas dentro daquela cidade. Cada diácono ele pode ter dois magísteres, que são como se fossem conselheiros, né? Então, ele pode escolher dois magos ou duas criaturas sobrenaturais para poder atuarem como seus conselheiros. E eles costumam atuar também como diplomatas, né, em negociações não oficiais. Outra coisa interessante também é que o diácono ele pode escolher os magísteres dentro da escola que ele pertence, mas ele também pode escolher de outras escolas, não é obrigado que sejam todos da mesma escola, né? Nem da mesma ordem, tá ok? Então, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui para o vídeo não ficar muito longo. E no nosso próximo vídeo a gente continua falando sobre a estrutura e funcionamento do Arcanorum, tá bom? Então não perca o próximo vídeo, não deixa de curtir e compartilhar, de se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!